Senhoras e senhores, está começando mais um Tremindcast por aqui. Hoje um episódio que eu estou muito empolgado aqui para compartilhar contigo, que nos acompanha pelo YouTube ou pelos canais de áudio aqui, né? Enfim, as plataformas de podcast. Que a gente vai compartilhar um pouquinho da ciência de dados que a gente tem trabalhado aqui do direito e que a gente vai fornecer para você aqui essa informação. Você vai entender como, tá? Mas principalmente cruzar essa ciência de dados com a metodologia aplicada ao marketing, ao comercial do escritório. Ou seja, no final o objetivo é entender os dados, saber interpretar eles para colocar o meu comercial, o meu marketing, enfim, para eu, advogado que trabalho sozinho, fechar mais negócio. No final das contas, o interesse é sempre gerar mais business, gerar mais resultado, certo? Estou com a minha fiel escudeira aqui, Juliane Soares, que tem me representado muito bem aqui na minha ausência. Muito obrigado, Juliane Soares. Muito mais elegante, a voz muito mais bonita. Mas, enfim, estou de volta, porque eu gosto de falar, então a gente vai sempre dividir o microfone aqui. A Ju, que é a nossa diretora de marketing e vendas aqui da Tremind, né, me ajuda a transmitir de maneira simplificada, vai fazer provocações aí da nossa metodologia para que você entenda da maneira mais fácil possível e principalmente implemente as nossas estratégias. Ju, como é que foi nos 2 últimos episódios aí? Tudo certo? Olha, espero que o pessoal tenha gostado. Foi super legal. Mandem feedbacks. Se for para falar mal, não mandem. Tô brincando. Mandem feedback sim, inclusive pedi isso no final dos episódios. Boa. Acho que foi super legal, senti que são assuntos bem importantes, mas eu ouso dizer que esse de hoje é um dos mais importantes de 2022. Boa. De fato, estou bem empolgado aqui, porque eu fiquei na viagem, né, durante as minhas mini férias aí, enfim, maturando um pouco de informação, então estou com a cabeça cheia de coisa boa para passar. Bom, vamos ao que interessa. Deixa eu dar um contexto só, antes de começar. A gente vai falar sobre ciência de dados aplicada ao direito, com o objetivo de dobrar o número de contratos, o objetivo no final de você ter mais assertividade, de fato, no seu escritório. Saber para onde que você deve olhar, tá? E aí esses dados eles vão te ajudar de várias formas, eu vou começar dando um contexto para ficar fácil. O que é o nosso cenário atual, para você que nos acompanha entender como a gente trabalha hoje? Então, simplificando aqui o processo, né? O cliente chega e nos transmite a sua área de atuação. Então, puxa, eu sou um advogado que atua no trabalhista com foco no reclamante. Ok. A gente pergunta para ele, que causas que você gosta de atender? Então eu atendo aqui hora extra, atendo vínculo empregatício, gosto também de assédio moral. Então ele compartilha, não somente as causas que ele gosta de atender, mas causas que ele tem certa experiência, tá? Esse é o ponto. Passado desse ponto do briefing, a gente faz o quê? Analisa aquilo que ele entregou em termos de informação e adiciona um pouco da nossa experiência. Então, a gente passa para ele aquilo que vem dando mais certo, né? E como é que é o dando mais certo? Basicamente, é olhar para outros clientes que também atuam na mesma área, em outras regiões, que não conflitem, ver aquilo que a gente já fez em termos de negócio e passar para ele a nossa experiência. O terceiro ponto, que seria a sequência disso, que depois que a gente começa a executar, é o ponto que a gente menos tem controle. E aí é que o bicho pega, que o cliente fica brabo, ou que o cliente fica muito feliz porque ele tem resultado, certo? Que é o ponto que a gente não tem controle. Qual é o ponto que a gente não tem controle? É o comercial do escritório, né? É o teu atendimento. Então, é aquilo que como você vai falar, a rapidez com que você vai falar com esse cliente e a forma como você vai abordar ele. Até mesmo os honorários, né? Se você vai cobrar dentro do padrão de mercado, se aquele cliente interessa para você a causa dele, se ela é pequenininha, né? Para você está começando, está ótimo, é relacionamento, é network, ou você tem um escritório já relativamente grande e não pode mais cobrar aquilo que você cobrava antes, certo? Então, essa parte para a gente sempre foi um desconforto e um desafio. E sempre vai ser. O que a gente está trabalhando é para diminuir vamos colocar esse desconforto e aumentar a probabilidade de êxito. No final das contas, os bastidores aqui, eu estava falando agora com a Ju, que o objetivo é, mesmo o advogado mais, vamos colocar assim, com mais dificuldade, com menos tino comercial, melhor colocando, a gente quer ajudar ele a fechar negócio, tá? Para daí ele começar a desenvolver, né, esse tino. E hoje é muito difícil, mercado muito concorrido, então a gente sabe, se não conseguir atender, se não tiver um mínimo, né, de um tino comercial, a chance de você sobreviver nesse mercado e crescer é muito pequena, certo? Então essa terceira parte é sempre o que nos incomodou, é o calcanhar de Aquiles aqui, né, como a gente costuma dizer, certo? Sim. Bom, o que é o novo cenário que a gente está implementando aos poucos e que já vem dando certo resultado e que eu vou compartilhar contigo exatamente como a gente constrói isso para que você implemente. Então o novo cenário é o seguinte, o cliente continua chegando com a área de atuação foco. Puta, eu atuo no trabalhista. Que massa, que legal, top, tem foco, né, isso é importante. Agora, o que a gente mostra para o cliente, ao invés de ele passar as causas, é a probabilidade de negócio. E aí é que a coisa começa a ficar interessante. O que é a probabilidade de negócio que você vai entender aqui ao longo do episódio? A gente olha como as pessoas estão pesquisando. Então você chega para a gente e fala assim, eu atuo no trabalhista, no reclamante. Ok, ao invés de você me trazer as causas, nós vamos levar para você, dizer, olha, a gente tem este volume de pessoas procurando por este tipo de causa aqui e a probabilidade de negócio é X.
Como é que a gente chega nesse percentual? A gente vai cruzar pessoas procurando com pessoas, de fato, judicializando. Então, é como se nós disséssemos o seguinte, olha, a cada 10 pessoas que sentam na mesa para falar com os advogados, sentam na mesa ou fazem videoconferência, né? Falam com os advogados sobre esta causa aqui, exemplo, hora extra, e um outro exemplo, assédio sexual. A cada 10, uma fecha negócio, em média, com todos os advogados da sua região. E aí você vai entender como a gente chega nesses números, que é através do cruzamento de pesquisa versus judicialização. Aquilo que de fato está lá no TRT, né, no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, da sua região ou de outros estados que a gente tem acesso, que a gente pega essas informações através do algoritmo. Certo? Ficou fácil de entender, Ju, ou não? Acho que sim. É? O que eu percebo que essa mudança traz, né, para os advogados é que, assim, quando a gente atende novos escritórios, novos advogados, o que nós percebemos quando a gente faz essa pergunta para ele é que eles não têm um dado, né, um embasamento. Então, que área que você atende, que problemas você resolve aí no teu escritório? Ele não vem com o dado falando assim, sei lá, 50% do que eu trabalho aqui eu resolvo assédio moral, ou eu resolvo hora extra, ou rescisão de contrato de trabalho. Ele não tem esse número, então vem muito pela percepção que ele tem dos últimos meses. Então, ele não pega assim, durante o ano de 2021 eu atendi X causas disso, X daquilo. Não, ele pega, nesse último mês eu tive tal coisa. Então, a base dele é muito... É um curto prazo, né? Ele pega as últimas percepções do que ele veio atendendo. E com essa feeling, nova... né? Exato. Mas o dado não está claro. Exato. E muitas vezes também o que ele mais gosta de atender, né? Perfeito. Então, a gente vê que, por exemplo, advogado... Se você perguntar, né? Em que área que você gostaria de crescer? Você gostaria de ter mais autoridade? A grande maioria vai falar um tributário, vai falar um empresarial um pouquinho mais específico, não tão nichado. Por quê? São áreas que, se você consegue um bom contato, você tem um bom retorno financeiro. Mas são as áreas que têm menos buscas no Google. Então, eles não pensam nisso, eles pensam onde eles querem atuar. Perfeito. E com essa forma, essa nossa metodologia, a gente consegue mostrar para ele o que mais vai valer a pena, né? Perfeito. O que vai fazer sentido para o cenário dele e o que vai pagar as contas do escritório e proporcionar que ele cresça também. Eu gosto de usar termos simples para essas situações, que é assim, né? Quando o cliente chega e fala, o que está em alta, o que está vendendo, né? Então, produtizando o direito é mais ou menos isso. O que as pessoas estão comprando no direito? É isso que a gente está trazendo aqui, tá? Em termos dessa metodologia. Agora, para entrar direto, assim, como a gente faz, para depois explicar e te dar números já, a gente vai compartilhar dados super legais. Então, aguenta aí que você vai entender um pouquinho. Na prática, é relativamente simples, tá? Na teoria é relativamente simples, na prática, vamos colocar, não é tão fácil assim, né? Como é que a gente faz isso? A gente acessa os tribunais e extrai o volume de causas buscando por um Pareto. Então, a gente vai tentar entender 80%. Tá? A gente não fica buscando, teve 2, 3 causas de determinada situação e tal. A gente não fica buscando isso. A gente vai buscar o volume, um macro. Porque como a gente atua para milhares de clientes e o objetivo é fechar um volume mais expressivo, não adianta eu ficar olhando para causas muito pequenininhas, em que a probabilidade de êxito, de você conseguir fechar um negócio, não de êxito da causa, tá? De você fechar um negócio. Não estamos entrando na jurimetria aqui, tá? Na possibilidade de você conseguir dizer que o juiz, né, dizer um sim, obter um sim do juiz e conseguir o seu alvará aí, que é o que todo mundo almeja. Então, na prática, o que a gente busca entra nos tribunais, e aí são diversos tribunais, né? Extrai essas informações de maneira bem objetiva. Então, aqui hoje, o exemplo, a gente vai usar trabalhista, eu vou tentar trazer depois alguns outros exemplos, tá? E aí, a partir desse dado, a gente cruza com pesquisas. Então, a gente olha a efetividade. Quantas pessoas pisaram, supondo aqui, fazendo uma analogia, né? Pisaram lá no tribunal, certo? De fato, né? Por alguma causa. E quantas pesquisaram antes. Então, com esta probabilidade, a gente sabe. Né? Fazendo uma analogia, é como se nós tivéssemos uma lanchonete e você, quantas pessoas passam na frente da sua lanchonete e quantas de fato entram? E daquelas que entram, quantas de fato compram? Então, né, simplificando o entendimento do direito, é basicamente isso que a gente faz, certo? Bom, vamos lá. Que pontos que são importantes aqui você entender, assim, que você que está nos acompanhando, nos vendo, nos ouvindo, eu vou tentar simplificar bastante. Eu vou dar um exemplo aqui de 2 causas trabalhistas, daquela que a gente puxou, que a mais teve um resultado significativo, em termos de processo, de causas, tá? De volume, e aquela que menos teve, dentro desse Pareto de 80%. Tá? Por que eu estou abordando dessa forma? Para você não entender que, mas com certeza tem causas XYZ que não está constando aí no relatório de vocês. A gente olha para a maioria, tá? Para 80%, para o Pareto mesmo. Então, olha que legal esse exemplo aqui. Bom, hora extra. Hora extra no TRT 2, que é o TRT de São Paulo, né, o Tribunal Regional do Trabalho. Principal causa, então, para a gente, neste período de janeiro e fevereiro, foi hora extra. Ela representa 37%
do total de causas, que são 9.011 processos. Então, vamos arredondar um número aqui, 9.000 processos. Então, entre janeiro e fevereiro, em São Paulo, foram lá judicializados 9.000 processos que têm relação direta com hora extra, tá? Na inicial. O que isso quer dizer? Pedidos aleatórios, tá? Não é aquela hora extra tradicionalzinha, né, que a gente conhece, enfim, tem variações da forma do processo em si, tá? O que a gente faz? A gente cruza com as pesquisas no Google. Então, você, eu, qualquer outra pessoa que usou, que fez alguma pesquisa relacionando a palavra hora extra, representou 115.530 pesquisas. Então, vamos arredondar aqui, aproximadamente 115 mil. Então, tivemos, de um lado, pesquisas e, de outro lado, processos. Tá? Pesquisas no Google, né, Gui? Exatamente. As pessoas foram lá Pesquisa no Google e pesquisaram. 115 mil só em São Paulo. Só em São Paulo. Levando em consideração o regional. estado de São Paulo. Show. Isso. E de variações de pesquisa, que é bem legal, 1.324. Aqui entra um ponto, eu coloquei até uma observação aqui, um asterisco. A gente tem recebido alguns clientes que contratam o nosso serviço de Tremind Tech e tentam implementar a gestão de campanhas, de palavra-chave, vão entender essa complexidade. Com 1.324 variações de palavra-chave, pergunto a você, né, que não é um especialista que nos acompanha, qual palavra-chave que você tem que utilizar? Porque assim, é complexo demais. Porque você vai escolher a palavra-chave, são 1.324 variações. Você sabe que tem uma grande chance daquele ser o seu cliente. Qual você utiliza? Então, para isso existe metodologia, a gente aplica processo, mas é muito complexo, porque são muitas formas. E muitas delas são subjetivas. Aliás, 80% delas são subjetivas. Então, existe um passo a passo, né? Não vou entrar muito nesse detalhe aqui, mas que a gente vai se aprofundando em cada uma das palavras e testando. No final, a palavra que deve regir, né, que a gente fala aqui muito em calibragem, é calibrar. É o tempo todo trazendo palavras novas, colocando para dentro da campanha e vendo quais delas se identificam melhor, quais delas a pessoa de fato, né, passa na frente da sua lojinha, pega o seu flarezinho, que seria a sua palavra-chave, fazendo uma analogia, e de fato vai falar com você. Né? Então, é isso que a gente tem que testar. Agora, voltando ao dado. Então, 115 mil pesquisas versus 9.000 novos processos foram judicializados. O que a gente faz aqui, tá? O que o nosso algoritmo faz? Ele vai dividir. Então, 9.000 pelos 115 mil. Isso vai resultar em 7,8% aproximadamente. Isso é o que a gente chama de probabilidade de negócio. Ou seja, a cada 10 pessoas, aproximadamente, aqui vai dar 0,7. Então, vou arredondar o número, deixar ficar mais fácil. Sim. A cada 100 pessoas, 7 contatos efetivos. Tá? 7 contratos no final, você pode considerar como efetivos. Tá? Pessoa que realmente fecha, né? Então, se a cada 115 mil nós tivemos 9.000 processos, né? Eu vou abrir um parênteses, porque muita gente vai pensar assim, mas o cara que entrou, judicializou em janeiro e fevereiro, não é o cara que pesquisou em janeiro e fevereiro. E está correto. A gente faz sempre esta análise, vai fazer uma análise sempre trimestral, e os números, aí posso trazer com propriedade, eles não mudam muito. Salvo situações, causas muito específicas, mas causas que são consideradas recorrentes, estáveis, como hora extra, eles não mudam muito. Então, é como se eu dissesse para você, todo trimestre, no ano passado, 2021, em média, nós tivemos aqui 100 mil pesquisas. E se nós tivemos, em média, 9.000 processos, então temos algo consistente, recorrente. Tá? Então, a margem de erro é muito pequena. O que pode acontecer, exemplo, por exemplo, final do ano, ao invés de 9.000, nós tivemos 18.000 processos. Mas ainda assim, 115 mil pesquisas. Então, tivemos um período aqui, um atemporal, um momento em que alguma coisa aconteceu e a gente estuda o porquê que teve mais gente entrando com o processo. Talvez uma grande empresa tenha fechado, né? Talvez tenha uma decisão, uma nova jurisprudência sobre o assunto, que um grande escritório fez alguma campanha e vendeu pra caramba, conseguiu fechar novos negócios. Certo? Mas salvo essas situações, a gente sempre tem um padrão, sempre tem dados de maneira muito concisa. Então, voltamos à probabilidade. Se eu tenho 115 mil pesquisas e 9.000 processos, eu tenho aproximadamente a cada 100 pessoas, 7, de fato, contratando aquele advogado e judicializando aquela causa. Bacana isso, né? E esse é o maior em São Paulo. É a causa que tem mais processos abertos. Exatamente. Legal. Só para dar uma noção aqui, vou falar das outras antes de entrar na pior. Na pior não, mas a que menos teve, tá? Em volume. Depois a gente vai falar de valores e tal, né? Mas, o cenário de São Paulo, para ficar fácil. Então, a principal, hora extra, 37%. Segunda, vínculo trabalhista. Terceira, ausência e registro na carteira de trabalho, tá? A quarta, recolhimento, né, do FGTS. A quinta, verbas rescisórias. A sexta, insalubridade adicional. E a sétima, periculosidade. Aí depois você vem danos morais, intervalo intrajornada e assédio moral por último. Tá? Então, a gente vai entrar aqui agora em assédio moral. Sabe o que é interessante, que me chama a atenção? Quando a gente olha para isso, eu já me lembro aqui, já fico, puta vida, por que a gente não sabia disso antes, não tinha observado? Mas, por exemplo,
verbas rescisórias sempre foi um pedido muito, muito forte dos nossos clientes. Sim. Ah, não, verba rescisória, campanha de verba rescisória. E representa 7%. Então, para a gente Decisão ter... trabalhista também, nessa forma de pesquisa, inclusive, né? Exatamente. Entra aí como uma variação, mas as pessoas sempre vêm com essa palavra para impulsionar, né? Ó, frente à hora extra, que representa 37%, a gente está falando em 5 vezes. 5 vezes é bastante coisa. 5 vezes mais. 5 vezes mais processo de hora extra. Para a gente saber a probabilidade, essa aqui não tá tão fácil o número aqui, precisaria calcular, obviamente, o volume de pesquisas. Mas posso garantir que está muito próximo daquilo que tem de hora extra, se não mais. Tá? O volume é muito próximo. Então, a gente tem, de fato, uma probabilidade bem menor em verba rescisória. E aí, isso abre uma primeira reflexão que a gente traz e compartilha contigo. Puxa, eu tenho muito mais chance de vender hora extra, né? É um pão quente aqui que eu tenho neste cenário, dentro desses números, dessa análise que a gente está fazendo para você, tá? Se você é advogado, para 30 segundinhos e presta atenção nessa novidade que certamente você não conhece e vai te ajudar a gerar mais negócios para o seu escritório. Se liga nesses 2 exemplos de mercado aqui. O mercado bilionário de energia renovável, mercado com várias demandas jurídicas que certamente você conhece, já ouviu falar, e as queridinhas fintechs, bancos digitais e outras inúmeras startups que estão bombando por aí. E aí surge aquela pergunta, puxa Guilherme, legal, os 2 mercados são massa, mas como é que eu entro neles? Ou se já estou, como é que eu aumento a minha prospecção de clientes? Olha o que a gente apronta, que entrega mensalmente para os advogados que atuam nessa e em outras áreas. Primeiro nós mapeamos as dúvidas comuns, em uma espécie de linha do tempo. Aquilo que a pessoa tem lá no começo, né, o empresário tem lá no começo, até o final, até o processo de contratação. Além dessas dúvidas, nós identificamos volume e principalmente região, potencial que tem na sua região para você prospectar ou onde é o melhor. E o melhor disso tudo é o que a gente mastiga isso e entrega para você fazer as ações em Google ou em redes sociais. Se você gostou, se faz sentido para você, clica aqui em Saiba Mais e acesse a nossa versão gratuita ou fale com um dos nossos especialistas em gerar mais negócios na advocacia. Vamos fazer um comparativo com assédio moral. Olha que interessante. Então, mesma lógica. TRT de São Paulo, assédio moral representou 0,31%, aproximadamente 76 novos processos. Tá? Pesquisas no Google, 18.120 nesse mesmo período. E mais de 138 variações de palavras-chave. Aqui tem 2 dados interessantes, então para ficar fácil, né? Aproximadamente 10 vezes menos, um pouquinho mais até, pesquisas do que hora extra, menos, né? E o número de palavras-chave também, 10 vezes menos, esse bem mais próximo, quase 10 vezes menos. Então, 1.324 palavras-chave relacionadas à hora extra, uma complexidade em termos de campanha, de Google Ads. Sim. Já quando a gente fala de assédio moral, um pouco mais fácil, mas ainda assim, 138 variações de palavra-chave. Então, volto a dizer, qual palavra-chave você deve utilizar? Né? Complexo, não é fácil. Exatamente. Certo? Porque a gente pesquisa de maneiras diferentes. Algumas pesquisas são meio padronizadas, outras não. Tá? Então, assédio moral é uma que, por exemplo, se relaciona, eventualmente, em alguns casos, com dano moral também. Certo? Porque você pode ter dano a partir de um determinado assédio. Então, tem situações que se relacionam. E a própria forma de pesquisar está totalmente relacionada à nossa cultura. Né? Então, assédio moral, nem sempre a pessoa que está sendo assediada usa exatamente aquele termo, né? Então, ela pode pesquisar de maneiras muito mais simples e isso dificulta o seu trabalho na hora de fazer uma campanha, tá? Para entender o nível de complexidade. Então, se a gente for comparar aqui, por exemplo, hora extra, a gente teve 115 mil buscas e assédio moral foram 18 mil. E em relação a fechamento, das 115 mil de hora extra, fecharam, né? Temos processos abertos, aproximadamente 9 mil. Isso. E de assédio, 76. 76. Então, de 18 mil, apenas 76 processos foram abertos nesse período. Exatamente. Qual que é a porcentagem aí, Gui? Isso. Você Aí que fica legal. A probabilidade de negócio aqui é de 0,42%. Ou seja, para você fechar um negócio, a gente falou de hora extra, mais de 100 fecha pessoas 7. Tem que Isso, você tem que falar com aproximadamente 250 pessoas. É como se a probabilidade fosse... assim, 250 contatos, 250 situações, né? Ah, puxa, assédio, para você fechar no final um negócio. Então, 18 vezes menos chances, tá? No final das contas, a probabilidade comparativa é exatamente essa. O que acontece? Aqui tem algumas variáveis, né, que é importante deixar claro. Então, você fala assim, mas o meu escritório, Guilherme, aparece, né, quando vem de indicação, uma pessoa, sei lá, foi indicada, porque também aconteceu essa situação com ela, enfim, eu acabo fechando com muito mais facilidade. Então, eu não tenho essa necessidade de falar com 250. Entenda que nós estamos falando em número macro. Então, quando a gente está falando em prospectar clientes
de maneira fria, de maneira que não conhece o seu escritório. A indicação continua, obviamente, sendo sempre o melhor negócio. Mas para o cliente que nos acompanha, ele sabe, puta, eu quero aumentar, quero pescar novos clientes que não me conhecem. Sim. Então, eu vou buscar clientes que estão, de fato, já... Isso que eu estou dizendo aqui de clientes pesquisando sobre o assunto, que estão já dando algum indício de que tem aquele problema e que podem vir a processar de fato, que podem vir a tomar uma ação, uma decisão de entrar com o processo. Sabe o que me chama a atenção? Que, de fato, isso aqui bate muito com pesquisas e com aprendizados que eu já tive até com vários advogados. Os caras falam muito o seguinte, certa vez eu aprendi com o escritório de advocacia de São Paulo, que eles fizeram uma análise de uma grande empresa que tinha um volume de processo e causas trabalhistas muito expressiva, e eles diziam que o momento da decisão de entrar com o processo ocorria em mais ou menos 14 dias após a rescisão. Então, eles começaram a atuar, eles chamavam aquilo de recall trabalhista, foi o nome que eles deram. Achei super legal. O que era o recall trabalhista? Quando a pessoa saía da empresa, ela era desligada da empresa, eles entravam em contato aproximadamente 7 dias depois, que é quando está borbulhando ainda, você está pensativo, puta, a empresa foi sacana comigo, não recolheu, né, os meus valores, puta, aquela hora extra que eu achei que tinha, independentemente da forma, né, algumas formas de rescisão são muito, pesadas, né? acabam traumatizando muito o funcionário. Então, acabava acontecendo isso. O que eles fizeram? Eles entenderam isso. E aí o escritório entrava em contato. Opa, tudo bom, Juliane? Puxa, que pena que você foi desligada. Aqui é o Roberto, do escritório XYZ. Na verdade, estou entrando em contato em nome da empresa para saber se deu tudo certo. Sei que é uma situação delicada, mas eu quero saber se ficou alguma coisa, alguma dúvida, eventualmente, durante toda essa jornada com a gente. Então, uma abordagem bem suave, bem tranquila. E eles conseguiram reduzir em quase 90%, trabalhando na causa, trabalhando na origem do problema. Então, na origem do problema, que eu quero dizer, na origem que estava prestes a se tornar um processo, né? Ia judicializar, então eles resolviam ali. Isso não quer dizer que eles não pagaram nada. Legal. Eles entenderam que ali tinham que resolver, para não pagar lá na frente um valor muito maior. E então, aí, se precisasse, fazia um né? acordo ali, uma mediação entre o colaborador e a empresa. Já pagavam para ele, já resolviam. Legal. Puxa, é verdade, essa hora extra que você está pedindo aqui, de fato, consultei lá o seu supervisor, consultei o dono da empresa e vi que isso fazia bastante sentido, então a gente conseguiu um acordo aqui, vamos resolver essa parada. Tá? Basicamente isso. Agora, quando você compara... O escritório tinha esse trabalho ativamente de entrar em contato com as pessoas. É diferente dessa situação que a gente está colocando, onde a pessoa entende, eu quero saber, eu acho que eu fui injustiçado com a minha hora extra, não recebi ela. Aí eu vou lá no Google pesquisar. Aí a gente viu que tem mais de 1000 formas, 1100 e alguma coisa, 1300 e alguma coisa, formas de pesquisar. Então, Perfeito. eu pesquiso de um jeito, você pesquisa de outro, e eu posso pesquisar várias vezes. Então, primeiro eu posso, por exemplo, pesquisar como calcular as horas extras. Depois eu posso pesquisar, por exemplo, como que funciona essa questão da hora extra para diferentes períodos de trabalho. Se eu trabalho de manhã, eu ganho um valor. Se eu trabalho à noite, tem um adicional. Então, tem mais isso. Para depois eu começar a entender se eu realmente fui lesada naquilo ali, se eu preciso de ajuda, se é um tipo de ação que eu posso abrir sozinha, ou se eu preciso do auxílio de um advogado. Então, tem diversas dúvidas aí que deram origem a esses mais de 1000 termos diferentes de busca, né? Perfeito. Então, nesse caso aqui, a pessoa está indo atrás, né? Perfeito. Então, tem essa diferença desse exemplo que você deu. Sabe que eu fiz uma pesquisa rápida ali para tentar cruzar, que aí vai para o lado da jurimetria, que vai para o lado da decisão do juiz, né, das causas que são, de fato, dadas como ganhas aqui ou não, né? E quando a gente olha para hora extra, isso diz muito, correlaciona muito com a probabilidade de negócio para o escritório, a gente tem muito menos subjetividade e muito mais decisão favorável, né, ao reclamante ali, ao funcionário, quando de fato ele consegue comprovar aquilo. Então a gente tem muito mais isso, tem muito mais assertividade. Agora pega a assédio moral, olha o tamanho da subjetividade disso. Sim. Né? Então, pensando de maneira muito lógica, faz bastante sentido, porque para comprovar o assédio moral já é muito mais difícil. Para você conseguir passar por todas as situações emocionais que o reclamante, que o cliente do advogado precisa passar, enfrentar, para tomar uma decisão de entrar com o processo, não é algo tão fácil. Então, o número ele corresponde com a natureza mesmo do processo. Dá para ver que ele bate com a realidade dos fatos. Agora, já a hora extra é muito mais óbvio, é muito mais lógico, tem como comprovar, fica muito mais lúcido. Agora, assédio moral ou outros processos que têm muita subjetividade diminuem muito a chance de o advogado conseguir, de fato, convencer aquele cliente, enfim, fazer com que o cliente vá até a última instância ali de fechar o negócio, assinar o contrato, né, para poder avançar com o processo. Então, os números batem bastante. Essa questão do emocional faz total sentido. A pessoa, ela pode ter medo, ela pode estar trabalhando ainda nesse lugar, então ainda depende do emprego. Pode ser uma pessoa com um cargo maior dentro do local, né, que vem praticando isso. Ela sabe que ela vai precisar de testemunhas e
as pessoas podem não querer testemunhar. Então, tem vários fatores que vão fazer com que a pessoa entre ou não, né? Desista realmente de abrir esse processo. Então, é Perfeito. muito mais emocional. Hora extra, não. Hora extra, assim, eu tenho esse direito. Eu trabalhei para isso, então é meu direito, é diferente, não envolve Mais tanto claro, né? a emoção. Exatamente. Bem legal, bem legal. Olha, ainda sobre essa questão dos dados, a ciência de dados, eu queria compartilhar aqui mais 3 pontos importantes. Você deve estar se perguntando, puxa, animal isso, mas ok, não trabalho, né, não atuo no trabalhista, eu quero saber de outras áreas. O que a gente já mapeou aqui? Que toda semana sai um mapeamento novo e esses mapeamentos eles vão se repetindo, né? A gente está indo com bastante cautela para que a informação tenha bastante precisão e tenha exatidão. Então, já mapeamos o civil, o tributário e o empresarial, fora o trabalhista, tá? Então, são quatro áreas. Nesse momento, aqui nessa gravação, que está acontecendo dia 16 de março. Sim. Então, estamos no futuro aí, né? Ou para você que está ouvindo agora, já estamos no passado. É. Vamos lá. Só para dar uma noção, para dar um gostinho aqui, eu quero trazer um exemplo de civil. Então, a gente buscou aqui civil apenas no TRF3, aí nesse caso de São Paulo, tá? São Paulo e Mato Grosso do Sul, que acaba envolvendo, né? Se a gente pegar o civil do segmento de família, a gente tem como principal causa união estável, tá? Então, o que mais foi judicializado, união estável, 38%. Depois a gente tem guarda, com 28%, depois tem pensão alimentícia com 15%. Tá? E então, aqui os advogados mais pedem para a gente divórcio. Exatamente. Então, são números... Inclusive, você abrindo um parênteses aqui, né? Eu estava com esses dados esses dias nas mãos, assim, e estava com alguns advogados participando de uma conversa e perguntei para eles sobre o trabalhista. Perguntei para algumas pessoas. Trabalhista assim, ou família? Trabalhista. Ah, tá. Qual causa você acha que realmente qual é mais judicializada? Qual situação, qual problema que você acha que é mais judicializado? Apenas um acertou próximo, até hoje eu perguntei para uma meia dúzia, assim, apenas um. Então você percebe que nem o próprio advogado tem esta noção, porque o número não está tão óbvio. Então cabe a gente realmente fornecer essa informação e dar mais assertividade. Mas eles não sabiam. Inclusive foi uma surpresa para a gente, né? Perfeito. Quando eu vi esse relatório e tive acesso a essas informações, eu tinha certeza que ia ser algo relacionado a verbas rescisórias ou algo relacionado a vínculo empregatício. Sim. Não imaginava que seria hora extra, entendeu? Então, realmente, é uma surpresa para a gente que está nesse meio, né? Pesquisa isso diariamente. Imagina para os advogados que não param para analisar os dados deles. Que não tem informações, né? Exatamente. Então, você tem aqui dentro do civil, família, essas 3 principais, como exemplo, né? Depois você tem indenização, separando, né, do civil aqui, indenização, danos morais, por óbvio, danos materiais e indenização por morte. Olha que interessante, indenização por morte, 24%. Então, bastante coisa. E é o terceiro colocado na parte de indenizações. Terceiro colocado, 24%. Uau. Tem bastante coisa. Sim. E aí, mais um aqui, imobiliário, como curiosidade, tá? Regularização do registro de imóveis, 40% dentro do imobiliário. Então, um volume bastante expressivo. O volume de causas não é tão grande, mas é o que mais tem regularização. Esse é um pouco mais óbvio, né? Aí a compra e venda de imóvel e a locação de imóvel, tá? Em que a locação de imóvel trata-se do problema, né, que leva à judicialização. Então, isso aqui da civil. Vamos pegar aqui do tributário como exemplo. Nesse caso, peguei aqui do TRF1, para sair um pouquinho de São Paulo, que envolve o Distrito Federal e os estados ali do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Tá? Só para ficar claro, caso você... lá para cima, pega o mapa à esquerda, um pouquinho para a direita, um pouquinho para o meio. Vai todos. Pega tudo ali, tá? Aqui não pega tanto o Nordeste ali, né? Pega só a Bahia do Nordeste, Sim. O restante acaba não pegando muito, né? Vamos lá, de tributário, olha que interessante. A gente tem aqui processo cautelar fiscal. Para quem conhece um pouquinho sabe que é uma forma de embarrigar um pouquinho, né, o processo, enfim, a execução fiscal. Então, o processo cautelar fiscal representa 23%. Isso aqui, quando eu vi, vou abrir um parênteses aqui, que eu achei muito bacana. Cara, como é que você transfere isso? Como é que você olha para essa informação e fala, puxa, vou bater nisso? Se está vendendo, né, o processo cautelar, na prática tem muita gente com problema sério, pode ter sido, né, notificado aí pela Receita, e de alguma forma aquele advogado, dentro do processo cíclico, né, que acontece, ele está dizendo para o cliente, olha, vamos primeiro entrar com um cautelar aqui, para a gente evitar um dano, ganhar tempo para isso, antes de ter uma execução. Então, como é que eu transformo isso no marketing? Como é que eu coloco isso, né? Sim. Numa propaganda, num contexto, uma propaganda não, mas uma publicidade, para não usar o termo que a OAB nos impede de usar, mas uma publicidade. Então, basicamente, é trazer esta informação. Olha, calma, né? Você foi, por exemplo, notificada, aí você recebeu uma notificação da Receita, calma que a gente consegue primeiro ganhar tempo. Para a gente analisar, para a gente discutir isso, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. Então, aqui, dentro dos números, tá? Processo cautelar, depois a gente tem execução fiscal e depois você tem, em terceiro lugar, a ação anulatória de débito fiscal.
tá? Então, todas muito relacionadas, principalmente para quem entende do tributário. Sim. E para finalizar aqui, porque tem bastante informação, eu puxei alguns do empresarial, que a gente acaba, quando a gente fala empresarial, puta, o que envolve, né, um processo, uma causa, enfim, que acaba sendo judicializada e relacionado ao empresarial? Milhares, ainda dá para considerar o tributário, a grande maioria das vezes, certo? Só que a gente separa porque porque muitos clientes que chegam, por exemplo, eu sou tributarista, ele só quer saber do tributarista. Já tem um cliente que é empresarial, ele se envolve um pouco mais, né, com um pouco mais de situações. Então, no empresarial, a gente puxou aqui ação de execução de título extrajudicial. Esse é um pouquinho óbvio, mas super legal, porque tem várias e várias situações que, de fato, né, por exemplo, cobrança aqui, né? Então, que executam título extrajudicial, muita coisa, né, é possível você executar, então representa 32%, são 30 mil processos só de ação de execução. Uau. Depois você tem o segundo lugar de recuperação judicial, por óbvio, né, a pandemia, e depois você tem a habilitação de crédito e recuperação judicial, em quarto e terceiro lugar. Então, se juntar aqui a recuperação e a habilitação de crédito, a gente está falando em 40 e poucos %. E algumas se relacionam. Então, para perceber como a recuperação judicial, daquilo que a gente foi buscar, tá? O número de processos é bastante expressivo. Como eu falei há pouco, para deixar clara essa questão do empresarial, que ela é subjetiva, a gente olhou para algumas causas que estão mais relacionadas àquilo que os nossos clientes mais nos cobram, aquilo que eles mais querem vender, em outras palavras, tá? Então, dentro desta pesquisa, desse nosso pareto de causas, porque é muito amplo o cenário empresarial, a gente identificou esses números e viu que os números realmente são expressivos, as probabilidades de negócio são bastante grandes. Legal, Ju? Muito legal, Gui. Bastante dado, né? Nossa, dá para rever esse episódio algumas vezes para captar bem esses números, né? Eu estou há meia hora aqui falando sobre isso, assim, para concluir, e passei, sei lá, acho que uns 5% das informações que eu tinha até registrado que poderia passar. Tem bastante dado legal. É muita coisa. E, assim, o que o advogado, quando ele vai tomar uma decisão em fazer um marketing dentro do escritório dele, o que ele pode levar em consideração desses números? Você falou do exemplo de pesquisas, né? Como que ele pode introduzir esses dados dentro do escritório dele, além do Google Ads, assim, além de fazer campanhas dentro do Google? O que mais que a gente pode possibilitar para o advogado? Legal. Até antes de responder isso, que eu vou entrar direto na metodologia, que é a tua pergunta aí, que eu acho que ela envolve bem isso, tá? Legal. Só para dar um contexto, essas informações, como eu falei no começo, que a gente disponibiliza para você, hoje a gente tem aqui a Trimind Tech, que é uma divisão do nosso negócio, e hoje a gente oferece por um preço extremamente acessível por mês essas informações que a gente está trazendo aqui, que é para te dar realmente condição de fazer campanhas, tá? Aproximadamente a partir de 89. Então, dependendo do momento que você está ouvindo esse podcast, pode ser que o preço até aumentado. Então, você está vindo agora, fresco, corre lá, fala com o time Trimind Tech, tá? Porque está 89. Preço ainda muito subsidiado, muito em teste, estamos oferecendo e vendendo por cada essa informação valiosa, porque a gente utiliza ela internamente e quer que você também utilize, para daí obter feedbacks e explorando, né? Aumentando. Então, a forma de você nos ajudar também é compartilhar isso com outros advogados. E olha, você está se batendo aí para tentar vender, né? Crescer o teu escritório, dá uma olhada, ouve aqui esse vídeo, ou assiste esse vídeo, ou ouve esse podcast que você vai gostar, tá bom? Então, o Trimind Tech, a gente já oferece esse tipo de informação hoje, beleza? Bom, vamos lá, vamos entrar nessa parte 2, que a gente vai falar de metodologia. Eu estou chamando, por enquanto, de metodologia 1%. Que é o número que eu gosto. Faz bastante sentido. Faz bastante sentido, né? Sim. Eu acho que das coisas que a gente aprendeu nos últimos tempos, talvez essa seja uma das mais importantes. Tanto que pra gente, ela é super realidade. Ela bate pra caramba, assim, sabe? Ela clareou muito nossas ideias, né? Fez a gente entender da realidade. Para onde ir, né? De fato, aonde você tem que jogar. E acho que aqui dá pra gente causar algumas reflexões aqui importantes. Então, com base na tua pergunta, Ju, o que acontece? Eu quero dar uma explicada, primeiro dando um contexto para explicar o que significa esse 1% para você que eu de gaiata direto nesse vídeo aqui, tá? Na prática, o que pode mudar quando você entender a percepção, a lógica do 1%, tá? Principalmente o formato. Então, o formato eu quero dizer das suas ações, das suas campanhas. Puxa, se eu sei que 1% é a chance, no final, em contatos, não contratos, não negócios fechados, tá? Isso diminui ainda mais, vai para 0, alguma coisa, tá? Você vai entender aqui na conta. Se eu sei que é 1%, eu tenho que atingir muita gente. E para eu atingir muita gente com contatos, você vai entender o número, eu tenho que atingir lá no topo do funil bastante gente. Então, a hora que eu estou definindo uma campanha, o formato da minha campanha, se eu vou fazer um conteúdo em blog para aparecer no Google, eu tenho que entender, cara, mas qual a probabilidade disso aqui atingir? Quantas pessoas pode atender? Sabe? Aí você vai entender se o formato da campanha que você está fazendo é o que pode gerar retorno, que é o que menos acontece. A gente sai fazendo publicação em todas as redes sociais, sai fazendo conteúdo, mas não faz ideia se aquilo um dia pode gerar algum tipo de negócio. Então, a metodologia vai
transformar, né? Vai transformar não, mas vai dar claridade para você nesse ponto, tá? Então, vou separar aqui SEO, que é a parte de conteúdo em blog, a parte de ads, comprar a palavra-chave no Google. Para quantas pessoas eu tenho que trazer para dentro do meu site para conseguir, de fato, gerar negócio. Então, aqui você vai conseguir criar expectativa. Se eu vou impulsionar nas redes sociais, que é o que você perguntou, né, Ju? Puta, eu vou fazer uma campanha lá, quero atingir todo o público de São Paulo, empresarial. Para quantas pessoas eu preciso aparecer, né? Eu tenho que impactar para que, no final, eu consiga justificar e, quem sabe, ter um negócio. Então, isso vai ficar claro, tá? Outro ponto, além do formato, é aonde, né? Então, o formato eu quero dizer sem conteúdo, sem vídeo, tem várias formas, né, em termos de formato. Mas aonde está relacionado a isso que eu acabei de falar, Google, redes sociais, aonde que eu entrego, onde é que está meu público-alvo. E, por fim, a expectativa de negócio e de justificar o financeiro disso, né? A matemática. Fala, puta, eu invisto 1.000 e posso tirar quanto na média? Quanto eu tenho que fazer aqui na ponta? Quanto eu consigo, de fato, né, se eu consigo fechar essa conta? Então, a gente vai tentar clarear um pouquinho isso aqui. Tá? Aí, nessa parte, a gente pode até levar em consideração os dados anteriores, como, por exemplo, se eu... quero fazer uma campanha a todo custo de assédio moral, mas eu vi que 0,4%, acho, né? Isso. Fecha. Exatamente. Então, é pouquíssima a probabilidade. Mas hora extra já é 7%. Sim. Então, a gente já consegue levar isso em consideração para definir a campanha também, né? Perfeitamente, exatamente. Quem chegou direto nesse vídeo, tem um outro vídeo que a gente fala sobre probabilidade aqui, né, com os números, ciência de dados. Então, você vai conseguir encontrar, porque esse é o segundo publicado. Dá uma olhada nos vídeos anteriores nossos, que está super legal. A gente fala da probabilidade de negócio. Cada 10 clientes que sentam na tua mesa, cada 100, quantos, definido de acordo com a causa, estão mais predispostos a tomar uma decisão de fechar um negócio, assinar um contrato de honorários com você, certo? Bom, vamos lá. Para explicar essa questão da metodologia, eu vou tentar simplificar ao máximo para quem está apenas ouvindo aqui, né, via podcast, e para quem está nos vendo pelo YouTube, eu vou fazendo alguns gestos aqui para ficar mais fácil. A primeira coisa que você tem que imaginar é um funil. Tá? Um funil, a grande maioria já sabe, né, Ju? Você vem falando bastante aqui no podcast também, que é o funil de vendas. O que é o funil de vendas? Vamos pegar um funil de vendas e eu separei uma analogia aqui para ficar fácil, que é através de um offline. Esquece um pouco o marketing digital, vamos para um offline. Imagina que você tem lá uma lanchonete super legal no centro da cidade e você resolve fazer folder. Tá? Então, você roda lá 10.000 folders e vai entregar esses 10.000 folders. Esse é o topo do funil. Sim. Você lá em cima, eu vou entregar 10.000 folders. É a etapa de atração, né? Exatamente. Quando você quer atrair então, pessoas para a meu tua folder, lanchonete. vou entregar para as pessoas. Perfeito. O segundo estágio é o seguinte, é quanto desse público ele é qualificado, a gente fala que ele é atingível, quanto de fato você consegue, de alguma forma, vender. Porque você vai ter muita gente ali que está cagando pro teu produto, vai imaginar que você tem uma lanchonete de sanduíches naturais e o cara gosta do Burger King, do McDonald's, então não é atingível esse público, não é qualificado. Tá? Números para ficar fácil de você fazer essa conta e que, de fato, eles batem bastante. As variações, quando você tem uma campanha assertiva, estão muito próximas. 25%. Então, de 10.000 folders, eu já caio para 2.500, que é atingível. Então, 7.500 eu vou, de fato, jogar no lixo. Depois, quando eu chego... Seguindo essa analogia, Gui, seria aquela pessoa que vai pegar o folder, tipo assim, eu vi você está entregando o folder para mim. Se eu estiver dentro desses 75% aí que estão fora, eu vou só receber e já jogar fora. Exatamente. E os outros 25% eu vou ver o folder, vou dar uma olhada, vou prestar um pouquinho de atenção. Entendi. Exatamente. Ele tem um mais certo potencial. ali. Entendi. Mas aí vem o próximo estágio, que é o engajamento, que a gente fala assim, que é o cara que então bem na linha. Pegou o folder, 75% jogou fora, 25% segurou o folder. Agora, desses 25% que seguraram, que são 2.500, a gente tem aqui o seguinte fator, né, que é a pergunta. Será que esse cara está no momento de compra? Né? Será que ele vai dedicar atenção? Será que ele vai guardar este folder para depois ir no meu restaurante? Porque se ele não está no momento de ir no teu restaurante, não está com fome. Certo? Então, você tem mais uma redução, um corte de 25%. Então, de 2.500, você corta mais 25%. Você corta 75% e vai para 25%. Ou seja, você fica com 625. São estágios do funil. Tá. Então, eu entreguei o folder, aquela pessoa 75% jogou fora. Daqueles que ficaram, 2.500, muitos não estão no momento de compra, o cara não está com fome. Certo? Então, em tese, você vai cortar mais 75%. E ficou 25%. Aquele cara que está com fome, aquele cara que achou maneiríssimo, guardou para levar para casa, para mostrar para a esposa, para passar no outro dia, anotou o contato, o endereço do teu restaurante. Seria como se fosse a pessoa que engajou. Perfeitamente. Curtiu. A gente vai falar depois do digital, mas é basicamente esse o termo mesmo, tá? Perfeito. E, por fim, vem a expectativa de negócio, num caso como esse. Então, na conta aqui, de 10.000, você pula para 2.500, 25%. E aí a conta vem do seguinte, do 2.500,
é que você tem 25% que vai engajar, que no final Então, ficam 625. 625, ok. Tá? E aí vem a conta, você fala assim, pá, beleza, agora entendi. Aonde é que entra o 1% nesta lógica? 1% entra exatamente aplicando 1% nessa conta dos 625. Então a gente está falando de 10 mil folders no final para 6 pessoas, de 625 para 6 pessoas. E aí você pensa assim, puxa vida, Guilherme, mas eu já tive um restaurante aqui, sei lá, entreguei panfleto, pior que eu tenho uma experiência por causa do Yuri, né, que já teve restaurante e fez bastante isso, e o volume de pessoas foi maior. Então, a referência do 1% é a referência para você ter uma noção de um número mais próximo da realidade, que de fato se aplica em e-commerce, se aplica em um monte de negócio, um monte de situações. Tá? E aí você tem, quando você olha para 1%, você fala, caramba, de 10 mil, 6 é muito pouco. É quase nada. 6 seriam as pessoas que iriam na minha lanchonete dentro desta consumir, lógica. Exatamente. comprar. Fazendo uma analogia para o offline, óbvio que você tem aqui, vamos imaginar que você está entregando na frente da tua loja, você vai ter um número no final de 1% um pouco maior. Pode ser que você tenha 2, 3, 4, 5%. Tá? Mas 1% ele é o número mais próximo de uma realidade para trazer para o advogado que nos acompanha. Isso, legal. uma média. Tá? Então você tem variações, a gente usou a analogia do restaurante para ficar fácil para você entender, mas óbvio que ela se aplica muito mais para a prestação de serviço e situações aleatórias. Se eu estou passando na frente de um lugar e estou com fome e o teu folder foi super assertivo, tende a ter mais resultado. Mas abrindo um parênteses rápido, já tive negócio de varejo, entreguei eu mesmo, flyer, por muitas vezes camelando na rua. E vou te falar que o número bate, não é tão distante não, porque assim, raramente eu vi as pessoas vindo com o flyer, raramente eu vi as pessoas entrando, sabe, justificando aquela entrega toda. O que você constrói é branding, aí é difícil de você analisar. Então você vai, a pessoa vai olhando a marca, reconhecimento, um dia ela volta. Mas fazer a conta bem certinho, entregar o folder, esperar que naquele mês eu feche negócio, pode considerar que esse número de 1% não está tão distante disso, não. Sim. Tá? Hoje a gente até tem uma mudança, né, um pouquinho aí, porque muitas vezes você recebe o folder, aí você curtiu ele e o que você faz? Você vai procurar ele nas redes sociais, aí você começa a seguir a empresa ali. Então vem essa questão do branding que você comentou. Exatamente. Né? Então, comecei a seguir, gostei, e um dia resolvo comprar, resolvi ir lá. Mas é porque eu estou sendo impactado em outros locais, né? Eu gostei e estou indo atrás, então comecei a seguir na rede social e começo a ser lembrada disso através das publicações. Exatamente. Então meio que une o offline com o online. Agora, vamos fazer, agora que você entendeu a analogia do offline, tá? Usando esse contexto aqui de um restaurante, com folder impresso, né? Que a gente já não vê tanto mais. Dependendo de onde você mora, você acaba vendo bastante, principalmente no centro. Vamos trazer para o digital. Mas e no marketing digital? Né? Porque foi a grande virada, vamos colocar, da publicidade, do marketing nos últimos tempos. Por que né, a gente não entrega mais tanto folder e vai direto na internet? Né? Excluindo a questão pandemia, mas isso já estava acontecendo, a gente já vem percebendo essa mudança. Eu vi um dado abrindo um parênteses rápido aqui, inclusive, que eu não confirmei se a gente já fez a virada, mas de 2018 para 2019 nós já estávamos atingindo quase 50% da verba de publicidade para o digital. Acredito que com a pandemia, deveria até ter visto isso, já passamos 50% tranquilamente. Ainda tínhamos muita publicidade na televisão, que os valores são muito expressivos, Sim. Então acabavam representando uma fatia bastante expressiva, mas já deve ter passado 50% provavelmente. Agora vamos lá, nessa explicação dentro do digital, olha que interessante. Eu vou pegar como exemplo aqui hora extra, que a gente falou agora há pouco, que nós temos aproximadamente 115 mil pesquisas que a pessoa procura, né, com variações de hora extra. Só para abrir um parênteses rápido, são mais de 1.200 variações do termo de pesquisa. Então, eu procuro de uma forma, você de outra, a Ju de outra, tentando entender o nosso direito relacionado à hora extra. Então, 1.200 formas, variações de pesquisa. Mas, na prática, no final, são 115 mil pessoas procurando aqui em janeiro e fevereiro de 2022, certo? Legal. Aí eu vou fazer uma campanha para 615 mil pessoas. O que acontece? O público atingível, neste caso na internet, parecido com aquela situação que a gente fez do folder impresso, quais são as limitações? Exemplo, LGPD é uma das coisas que criou bastante limitação. LGPD eu coloquei /iOS, exemplo, para quem tem iOS, que hoje pode autorizar ou não aparecer propaganda. Isso criou uma barreira, um cohort, que a gente fala assim, eliminou um monte de gente. Então, tem um monte de gente que não recebe mais propaganda, certo? Exato. E que está prestes, inclusive, não sei se já está valendo, a também fazer parte do Android. Né? Então, quem não tem iOS, que não tem Apple na prática, tem Samsung, Galaxy e outros aparelhos, também vai ter essa opção. Né? Então, se já não está habilitado, tá batendo na porta aí. Leilão e outras variações, ter o orçamento e tal. Então, público atingível de 115 mil, se a gente aplicar esse número, eu vou arredondar para 100 para ficar mais fácil, são 25 mil pessoas. Sim. Então, aqui já começa uma diferença legal. E aqui eu queria abrir um parênteses rápido, porque que a gente entende, né, que é meio óbvio isso que eu vou dizer, mas eu fiquei lembrando, fiquei meio nostálgico aqui. Para você rodar 10 mil impressos, quanto você gasta?
né? Então você gasta numa gráfica, na época, acho que 10 mil impressos eu gastava, depende do impresso e tal, mas tranquilamente você gasta no mínimo uns 2, 3 mil reais, depende da qualidade do folder. Tá? Então perceba assim, para você atingir 100 mil pessoas no impresso, você teria que gastar 10 vezes mais isso. Então 15, 20, 30 mil reais. E hoje, para você atingir 100 mil pessoas, né, impactando elas de alguma forma, você vai gastar aproximadamente R$1.000. Então você gasta muito menos. Sim. Isso tem aumentado, infelizmente, mas o volume, né, o impacto versus... Só que está mais difícil, né, também na prática, você tem muito mais concorrência, né? Sim. E o folder nem todo mundo estava entregando, então você tinha menos concorrência, princípio de mercado, econômico, né? Oferta e demanda. Então, Exato. na internet você tem mais E concorrente. outra coisa, no folder, por exemplo, o valor da gráfica era o mesmo para você e para outra pessoa na teoria. Então, vou te cobrar lá R$2.500 para fazer 10 mil folders. Já com os algoritmos dentro do digital, quanto mais pessoas querem anunciar, mais caro vai ficar. Então, para você impactar as mesmas pessoas, um dia você pode pagar 2.500, no outro dia você pode pagar 5.000, no outro dia você pode pagar 2. Bem lembrado. Então, tem essa questão da concorrência também. É muito complexo essa parte, né? Sim. Para quem não trabalha com marketing, entender como é que funciona, como que o Facebook cobra, porque não tem uma tabela, né? Então você vai botar um valor lá, ele vai dizer, você vai atingir mais ou menos isso aqui. É um leilão, de fato, né? Exato. E o Facebook ele é menos leilão, porque ele cobra por CPM, né? Ele cobra um pouquinho diferente. Por mil. Mas o Google Explica leilão. o CPM, Gui. Hã? Explica o CPM. Custo por milhares, né, que a gente fala, né, por impressões. Quanto custa para atingir 1.000 pessoas? Sim. Mas ele não tem uma tabelinha, vai te custar R$2,50 isso que você quer fazer. Então você vai colocar o valor e ele vai te dar uma estimativa de quanto vai custar. Por quê? Na prática, o que vai determinar é a qualidade do seu criativo, do seu anúncio. Exato. Se o seu anúncio for muito bom, muitas pessoas vão querer pegar o seu folder digital. Se não for, você se ferrou, vai custar caro, porque o algoritmo vai ter dificuldade de entregar e botar na mão das pessoas. Né? Um ponto que você trouxe que eu achei legal ali, né, que a gente fala sobre a diferença do folder, né, para o digital, é que no digital a gente esquece que a gente compete com outras empresas que não tem nenhuma relação com a gente. Então, imagina lá da lanchonete, você pega o teu folder e entrega para a pessoa. Ok, se uma outra lanchonete do lado, né, ou na vizinhança não estiver entregando folder, você se arregou, né? Você está disputando com ninguém. Agora, na internet, você pegou o folder, né, o digital, do seu sanduíche, da sua lanchonete, e aí, logo em seguida, veio, sei lá, a Louis Vuitton e deu um folderzinho super legal. E logo em seguida veio a Nike, entregou um folder de uma promoção. O teu já perdeu relevância. Então, você compete por atenção. Então, é muito complexo, por isso a gente bate tanto aqui a dificuldade do criativo, né? Quando é difícil você atingir a pessoa certa, na hora certa, com a mensagem certa. Isso é muito importante, né? Legal, então voltando aos números aqui. Então, a gente tem lá, hora extra, 100 mil pesquisas por mês. Bacana, quero atingir esse público, Guilherme, entendi que a probabilidade é boa. Quanto eu consigo atingir? Calcule 25%, então 25 mil pessoas. Aí eu tenho mais uma etapa nesse funil, que é o engajamento, que é desses que eu atingir, quero dizer assim, apareceu de alguma forma. Quantas pararam por alguns segundos para olhar o que você colocou, que é o alcance que a gente fala, o engajamento. Também, novamente, para ficar fácil a tua conta, 25%. Tá? Esse número costuma estar muito próximo disso, desde que você consiga fazer com qualidade a sua campanha. Então, de 25 mil, a gente passa para 6.250. Olha que interessante, como de 100 mil já pulou para 6.250 em uma campanha relativamente bem construída, certo? Sim. E depois vem a metodologia do 1%. Então, de 6.250, eu consigo, por isso que se aplica 1%, aproximadamente 1% em termos de contatos, não contratos. Então, 62 pessoas falariam com o meu escritório se eu atingir 100 mil pessoas e conseguir cumprir nessas etapas do funil esses percentuais, colocar como meta. Então, eu tenho que atingir pelo menos 25 mil, né? Então, eu vou gastar milão, tenho que atingir 25 mil. E desses 25 mil, eu tenho que pelo menos engajar, criativo, tem que ser muito bem feito, bem legal, minha chamada, né? Tem que entregar valor, a pessoa tem que gostar, 25%, que são 6.250. Para daí sim, dessas 6.250, encontrar 1% que vire contatos. Que aí são aquelas pessoas que a gente costuma chamar de qualificados, né? Que você fala, puxa, são os olha a leads, sorte, né? Que eu levei. O cara realmente estava procurando esse assunto, ele tinha pesquisado no Google, eu atingi ele na rede social, ele tinha acabado de sair da empresa. Essas coincidências que acontecem no mercado porque você, no final, atingiu muita gente. Então, por isso que eu gosto da metodologia 1%, porque ela te obriga a atingir muita gente. Porque se você só atingisse 1.000 pessoas, qual era a chance no final de você conseguir 1%? Quanto representaria esse 1%? Posso te antecipar que representaria 0, né? Porque dá 100 vezes menos 62 dá 0,62. E agora então, eu penso até bem menos, na verdade. Eu Mas, penso enfim, que, por exemplo, para a assédio moral, que só tem 18 mil buscas e eu só vou conseguir atingir 25% dessas pessoas,
não é uma boa estratégia se eu quiser prospectar clientes. Assim, daí tem 2 pontos, né? A gente está trabalhando com pesquisas ativas, bem legal o teu ponto. Pessoas procurando, esse é o dado, Sim. que nos dá mais certeza, mais convicção, mais segurança para negócio. Agora Exato. tem o ponto seguinte, quantas pessoas não procuraram? Né? Só que quando a gente olha para assédio moral, se a cada 250 pessoas, se a cada 18 mil, só 70 estão no estado de São Paulo, tá? Estão entrando com processo, a minha probabilidade é muito pequena, é 0,42. Detalhe, daqueles que estavam procurando. Aí pergunta você, é mais fácil vender para quem está procurando ou para quem não está? Então, se eu quiser ir lá impactar aquele que não está procurando, para daí convencer ele a processar, exemplo, que é a empresa por assédio moral, a minha probabilidade vai diminuir ainda mais. Exatamente. Então, eu tenho que trazer muito mais gente para dentro do meu escritório para conseguir fechar um mísero negócio. Tá? Então, de fato, fica muito mais difícil usando o digital. Tá? Sim. Agora, o que é interessante, completando a metodologia. Se eu tenho 1% no final em contatos, de 6.250, né? Eu consegui falar com 62 pessoas. Aqui, eu acho que é o grande segredo do negócio. O que é o grande segredo do negócio? A gente trouxe hora extra como exemplo. Então, relembrando o que a gente falou no primeiro bloco. Se eu tenho 62% de contatos e a minha probabilidade é de 7,8%, o que é a probabilidade de 7,8%? É o número de processos que de fato foram judicializados em janeiro e fevereiro, foram aproximadamente 9 mil, e o número de pesquisas que aconteceu nesse período, que foram 115 mil. Então, quando você divide o menor pelo maior, você tem uma probabilidade de 7,8. E eu tenho 62 contatos que estão na porta do meu escritório, com a probabilidade de 7,8, pessoas que não conhecem meu escritório, não foram indicados, eu tenho no final aproximadamente 4 negócios. Sim. Tá? Então, Bem legal. essa é a matemática. Eu atinjo 100 mil pessoas para fechar 4 negócios. E aí vem o ponto, né? Para você entender como é difícil para entender essa matemática aqui. Ó. De 4 pessoas para 100 mil negócios, a gente está falando em 0, alguns zeros, 0,004. Então, de negócio no final, posso garantir assim, que não só no jurídico, mas em outros diversos negócios, inclusive aqui na TreeMind, o volume de fechamento de contrato versus aquilo que você atinge é sempre inferior a 0. Sim. É 0, inferior a 0 é complicado porque não tem antes de 0, né? Mas é 0, alguma coisa, tá? Tá entre 0 e 1, para ficar mais fácil me corrigindo aqui enquanto há tempo. Certo? Então é entre 0 e 1. Mas dificilmente você vai conseguir 1, a não ser que você esteja num volume muito pequeno. Então hoje, por exemplo, a gente atinge aqui 250 mil pessoas. A mais ou menos gente isso, atualizou né? esse número, Atualizou? 253 mil, se eu não me engano. 253 mil por mês. Para fechar 15 contratos, né? Que não é um volume... não é um volume ruim, é um volume muito bom, diga-se de passagem, mas perceba o número, 15 contratos de 250 mil. Então, na prática, a metodologia nos ensina, essa do 1%, que se você não tiver lá em cima, a decisão que você vai ter de estratégia de atingir muita gente, você está ferrado lá embaixo, porque o volume de venda é muito pequeno. Né? E quando a gente olha para isso, começa a fazer um pouco mais sentido as campanhas que são feitas por grandes empresas. Por exemplo, por que eu vou para uma televisão, por que eu não vou? Né? Quando é que eu decido aparecer na Globo no horário nobre? Como é que eu fecho esta conta? Né? Então, como é que eu fecho essa conta? Na prática é isso, um volume muito expressivo, porque eles olham para uma parcela lá no final que acaba justificando de alguma forma, enfim, gera brand, a gente não vai entrar muito nesse aspecto. Então, para finalizar o raciocínio desta parte inicial, 7,8% em hora extra, a partir de 62 contatos, gerariam 4 negócios. Tá? E se a probabilidade, se a mesma campanha, atingindo 100 mil pessoas, fosse de assédio sexual, pela probabilidade 0,42, assédio moral, desculpa, se fosse de assédio moral, você teria 0 negócios, porque 100 pessoas não contratariam. Né? 100 pessoas não resultariam em uma pessoa aproximadamente. Infelizmente, parece um dado meio maluco, mas a gente está falando sempre em números, vamos colocar assim, uniformes, números macro, tá? Estamos falando em números micros, né? Tipo, mas o meu escritório aparece 10, eu fecho 1. É diferente, a gente está falando do número macro. Então, isso aqui é a probabilidade de negócio de uma maneira geral. Para que a gente possa induzir você no bom sentido e dizer assim, doutor, vai por aqui, aqui você tem mais chance. Mas eu quero fazer isso aqui. Ok, você tem menos chance, você sabe da probabilidade. Tá? Então, no final, ciente do risco, busca... no caso. Exatamente. Caso você queira apostar na área. Exatamente. Na área. Agora, outras dúvidas e questionamentos importantes sobre isso, para a gente caminhar numa reta aqui. Eu marquei algumas coisas. Assim, onde é que entra o aprendizado, né? E se aplica a lógica do 1%? A primeira pergunta que eu mesmo me fiz aqui para responder. Acho que principalmente o topo do funil. O que você está fazendo lá em cima é determinante. Com certeza. Esses dias a gente fez um podcast aqui e perguntou, né, para o Matheus, e ele também perguntou para a gente qual era a estratégia
que a gente tinha adotado e ele também tinha adotado, mais assertiva. E a gente que vive no mundo de startups e tal percebe muito isso. A estratégia mais assertiva é aquela que você consegue atingir, ao meu ver, mais pessoas. Eu desconsidero essa questão da qualificação e explico por quê. Porque quanto mais gente... E aí eu lembro de uma frase que eu aprendi muito cedo, quando eu era vendedor por telefone, que até hoje esse racional existe em várias startups, empresas, incluindo escritórios de advocacia. Quanto mais eu ligo, mais eu vendo. Exatamente. Então, não coincidentemente, isso se aplica, né? Então, a lógica do 1%, ela é muito foda nesse sentido, porque, de fato, ela faz todo sentido. Porque, quanto mais eu ligo, quanto mais pessoas eu atinjo, mais pessoas eu tenho a tendência de fato, vender alguma coisa, tá? Exatamente. E por isso que as estratégias de tráfego pago são bem importantes, né? Exatamente. Principalmente nas redes sociais, onde você consegue atingir milhares de pessoas, porque o Facebook não, perdão. A empresa Meta cobra lá o valor por 1.000 pessoas, né? Sim. Lá no Google você paga por clique, então é um pouquinho diferente. Teu orçamento é um pouquinho mais controlado lá no Google, mas mesmo assim você consegue impactar muitas pessoas. Então tem que pensar sempre nessa lógica, né? Que estratégia, que ação que eu vou fazer que vai fazer com que eu atinja mais gente para conseguir esse objetivo final aqui de fechar 2, 3, 5, 10 contratos. Bem legal. Sempre começar a pensar nisso. A segunda pergunta que eu coloquei aqui para responder é assim, que tipo de causa vale a pena seguir nessa lógica, né, do 1%? Então, quando você tem a probabilidade exata, a gente trouxe aqui hora extra com 7,8 e, né, assédio sexual com 0,42, né? Então, a cada 100 pessoas. Então, eu preciso 250 pessoas para fechar uma causa de assédio sexual. Então, vamos imaginar que é o seguinte, assédio moral, desculpa, estou toda hora confundindo. Mas, enfim, aqui tem um criminalista, cliente nosso, que bate ele atua nessa causa aí, que é relevante para ele. Mas, enfim, vamos lá, para o assédio moral. Qual que é a conta aqui, né? Que é uma conta complexa, então os advogados não costumam, em tese, ser muito bons em matemática, eu vou tentar simplificar, tá? A conta é simples. Se eu gastei para atingir esses clientes aqui de hora extra, né, R$1.000, mais o custo da agência ou meu time, redonda para ficar fácil, mais ou menos uns R$3.000, certo? O ideal é que esses 4 contratos te gerem no mínimo um múltiplo de 5 e o ideal 10, né? Múltiplo 5 quer dizer dos 3.000. Então, esses 4 contratos têm que gerar para você. Eu diria que não é difícil, porque as causas trabalhistas costumam ser um pouquinho mais expressivas, de 15 a 30 mil reais. Se eu resultar em 30 mil, em 15 mil reais, supondo aqui, eu fiz 5 vezes. Então, coloquei R$1 e fiz R$5, porque eu gastei 3 mil e fiz 15 mil. Agora, se eu tiver um retorno de 30 mil, eu coloquei 3 mil reais e fiz 10 vezes esse valor. Então, meu marketing do escritório custou 10%. Certo? E então, esse é excelente, né? Esse é o cenário perfeito que a gente busca. A gente está falando em 4 causas aqui, né? 4, 5 causas, mas óbvio que tem uma outra que talvez você não ganhe, certo? Sim. Então, naturalmente, vamos colocar 30 mil reais, às vezes a sucumbência de 2 foi 15 mil cada uma, opa, bateu. Né? Então, uma sucumbência ali de 20%, 30%, foi uma causa ali de 40, 50 mil reais, certo? Que costuma está muito relacionado aí àquilo que a gente tem visto aí, pelo menos das decisões aí do Tribunal Regional, certo? O trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, quando você pega, por exemplo, comparando com assédio moral, olha que interessante. A gente tinha me perguntado isso offline aqui, né? Se eu, a cada 250, pelo número macro aqui, eu fecho 1, e se eu tenho na hora extra, né, a cada 100 eu fecho 4, o assédio moral tem que representar muito, tem que ser muito alto esse valor para justificar. Na prática, aqui a conta é basicamente o seguinte, né? Eu, com 250 leads de hora extra, eu fecharia aproximadamente 7, 14, 17. Fecharia 17 contratos. E com 250 leads de assédio moral, eu fecharia um negócio. Então, esse assédio moral tem que ser tão bom a ponto de compensar 17 vezes. É muito difícil. Aí abre um parênteses, onde é que você tem causas como essa? A gente tem vários clientes, né, que optam por focar nisso. Né, o menos é mais, o famoso menos é mais, o tributário. É um exemplo, um baita exemplo, né, que você entra com causas muito mais relevantes, certo? Até mesmo bancário, que tem causas mais expressivas, enfim. Então, esse é um ponto legal, é entender quanto eu vou gastar e a expectativa no final. É isso que nós estamos trabalhando para ter mais assertividade e entregar para você e você conseguir aplicar isso de fato no seu escritório. Agora, eu tenho um ponto que eu coloquei aqui, quanto eu gasto para fazer uma campanha como essa, né? Eu já antecipei um pouquinho, então no Google você consegue atingir, no Face, aliás, você consegue, com R$1.000, atingir aproximadamente 100 e poucas mil pessoas, só que é muito mais difícil para você ter esses contatos no final. Muito mais difícil porque, em tese, talvez você não esteja atingindo aquelas pessoas que estavam procurando necessariamente, que estavam muito mais no funil ali, estavam muito mais aptas a tomar uma decisão de contratar um advogado. É muito mais difícil. Agora, no Google, essas pessoas que nós estamos olhando, que estão procurando, custam mais caro.
Então, para atingir 100 mil no Google hoje e conseguir 62 contatos, posso garantir que, em média, você vai gastar, no mínimo, o dobro disso aqui ou mais, tá? O dobro ou o triplo, porque custa mais caro. Ah, mas por que custa mais caro? Porque está todo mundo lá pescando esse peixe. Sim. Né? Tá todo mundo querendo exatamente essa pessoa que está procurando lá hora extra, né? Como calcular, enfim, para entrar com processo contra a empresa, esse tipo de situação. Então, esse lead custa mais caro. Aí vem a grande sacada. Puxa, mas onde é que eu vou? Se eu vou no Google, vou no Face? Tem uma resposta única. E aí a gente tem situações aqui que eu posso passar, por exemplo, de aprendizados de clientes nossos, que são clientes longos, de longa data, que entenderam essa matemática e até hoje tiram resultado a partir disso, né? Um deles, acho que eu posso falar que ele não vai brigar, porque já virou nosso amigo, é o escritório Bogo, né? Advocacia. Sim. Interior do Paraná, ele tem 5 áreas com a gente. E esse cara, o que ele entendeu? Que o Google, ele tinha muito menos leads, muito menos contatos, gastando a mesma coisa do que ele tinha via Facebook, via Instagram. Exatamente. Só que o lead do Facebook e Instagram, que muita gente detesta, porque ele não é muito qualificado e tal, ele entendeu o jogo, né? Ele teve a paciência de entender que quanto mais ele liga, quanto mais ele fala, mais ele tende a fechar negócio. Então ele aprendeu a trabalhar com esse lead. Então ele preferiu, no final das contas, é basicamente isso. Guilherme, estou te dando 1.000. No Google você consegue me trazer quantos? Ah, doutor, uns 20. E no Face? Ah, aqui consigo te trazer pelo menos ali uns 100 a 200 leads. Prefiro do Face. Então, Exatamente. quanto mais eu falo, maiores são as chances de eu conseguir fechar negócio. Mas onde é que está a resposta nisso? Pensamento, linha de raciocínio, né? Eu falo com mais gente, tenho mais paciência, contrato pessoas para fazer o atendimento. Né? E quanto mais eu falo, agora você imagina o efeito disso, né? A longo prazo, e ele já compartilhou alguns números super legais com a gente. O efeito disso a longo prazo. Então, se você fala com 100, 200 pessoas todo mês, ao longo de um ano, você fala com 1.200, 2.400 pessoas. Se você atende bem essas pessoas, quantas causas ali dentro, né? Só neste meio, nesse networking que você construiu, não surgem? Olha a diferença para Google. Ah, não, eu não quero, só quero cliente qualificado. Eu falo com 20 todo mês. Você fala com 240 pessoas, com 10 vezes menos pessoas. Exatamente. Né? Então, qual a probabilidade de você conseguir novos negócios, de você aumentar seu network, ser indicado? Então, esse pensamento, essa linha de raciocínio, que é uma das coisas que a gente mais tem batido aqui, a gente tem mais dificuldade, é o que mais acontece, que você, advogado que está nos acompanhando, que deve estar acompanhando, assistindo ou ouvindo até agora, tem em mente. Tá? Então, vencer esta barreira de quanto mais eu ligo, mais eu vendo. Tá? Bota isso na cabeça, porque de fato isso faz bastante sentido. Eu diria assim, Gui, só para te complementar. Se a gente já percebeu que quanto mais eu entro em contato, tenho um atendimento ágil, dou atenção para os meus leads, né, para as oportunidades de negócio que entram no meu escritório, mais eu vou fechar. Se eu não estou preparado para isso no momento, ou se eu não posso ter uma equipe, ou se eu realmente não vou conseguir dedicar tempo a essas pessoas, não é ideal você ter 100 leads por mês, se você não vai conseguir atender essas 100 pessoas. Então, você tem que pensar nisso também, né? Achar o equilíbrio, né? Exatamente. Identificar o quanto você consegue atender por dia. Ah, são 5 pessoas, então em uma semana são 25. A gente sabe que em um mês são 100. Mas, eu não consigo 5 pessoas por dia, eu consigo 2. Você sabe que uma semana são 10. Então, você tem que levar isso em consideração também para que você consiga definir qual é a melhor estratégia para você também, né? Bem legal esse ponto, porque a gente já teve situações aqui bem interessantes para concluir aqui, de a gente achar que quanto mais, melhor. Exato. Inclusive com esse cliente da Bogo, né? E aí você passava, sei lá, passei 20 hoje, nossa, a gente ficava super feliz e no final o cliente virava um problema para ele, porque não podia atender 20 clientes. Ele falava assim, pausa a campanha que eu não estou dando conta. E teve cliente que ficou assim, tipo, 10 dias e não conseguia entrar em contato. Aí quando ele entrar em contato, a pessoa nem lembrava mais, então jogava no lixo. Então achar esse equilíbrio é o ideal. Se eu sou um advogado sozinho, como você bem pontuou, 5 é o ideal, você consegue atender durante o dia, atende, né? Vai falando pelo WhatsApp e tal. Isso, vai nesses 5. Então, que ao longo de uma semana são 20, ao longo de um mês são 80, né? 80/100. Então, já é bastante gente para quem está começando e precisa de networking. Sabe o que é legal nisso? Legal assim, que se você pega um advogado novo, recém-formado, tem o caso da minha irmã, por exemplo, eu perguntasse para ela, né? Antes de falar em campanha, Pri, se eu te arrumasse 100 pessoas para falar todo mês, seria legal? E para você, advogado que está nos ouvindo, nos vendo aí, certamente você vai responder, caramba, claro, velho, como é que eu falo com 100 pessoas diferentes? Né? Por mais que elas sejam desqualificadas. Ah, não, perfeito, ótimo, maravilha. Só que quando a gente vai e faz a campanha, a gente fica com aquela expectativa de que não está ruim, porque eu tenho que vender para todo mundo que bate na minha porta, a pessoa muda a expectativa. Então, o que tem que ter em mente, né?
nesse caso, quando você vai fazer uma campanha, networking vale mais do que negócio no primeiro momento. Não olhar para o resultado, olhar para a disciplina e para o quantitativo. Então, quanto mais eu ligo, mais eu vendo. Então, se quanto mais eu ligo, mais eu vendo, aumenta a tua capacidade, o teu networking, para eu falar com mais gente. Porque certamente, se eu te perguntasse lá no começo, você ia dizer que sim, você toparia falar com 100 pessoas. Exato. Mas quando a gente entrega 100 pessoas para você falar, você fala, não, eu quero caras prontos para contratar. Né? Exatamente. Então, 5 pessoas por dia, talvez você conseguiria falar com todas elas, 4 pessoas por dia em si. Mas é importante ter isso em mente, que o network, no final, esse número macro é o que pode gerar o melhor resultado lá na ponta. É que aqui a gente está considerando 5 pessoas por dia, tranquilo. Só que, por exemplo, hoje você recebe 5, amanhã você tem mais 5. Então, você vai conversar com aqueles 5. Só que os de hoje, você tem que continuar mantendo um contato ativo. Então, ao longo de uma semana, você vai ter que falar aí repetidamente com desses 25, pelo menos uns 15. E aí você vai ter numa sexta-feira, por exemplo, 15 pessoas para você conversar e não 5. Porque a gente esquece que 5 são novos, mas tem os outros que eu já fiz reunião, que eu já mandei proposta, que eu preciso fazer o follow, que a gente fala dentro da venda, né? Que é você continuar se mantendo aquele contato ativo até a pessoa te dizer sim ou não. No primeiro contato, né? Que a pessoa já vai dizer, o doutor é maravilhoso, eu quero fechar negócio. Exato. Vai ter que convencer, né? Exatamente. Então, você vai conversar, vai tirar dúvida, faz uma reunião, daqui a pouco faz outra reunião, se for necessário, daqui a pouco tem que ligar. Então, vai acabar que você fez o contato com a mesma pessoa durante um mês ali, umas 10 vezes, para daí ela fechar com você. Então, você tem que ir acumulando isso. Então, 5 novos, né? É legal? Mas amanhã eu não vou mais ter 5, amanhã eu vou ter 7 para conversar. Depois de amanhã eu vou ter 10. Na quinta-feira eu vou ter 15 pessoas. E assim vai indo. Então, você tem que levar isso em consideração também. Chega uma hora que tem que virar a chavinha, né? Ou eu fico mais no comercial, fico mais no atendimento, ou eu trago alguém para me ajudar nesse processo. Exatamente. Né? Bem legal, Ju, bem pontuado. Recados paroquiais, para finalizarmos? Eu tenho sobre a TreeMind Tech. Se você está começando agora no direito, se você não tem sócios, ou se você quer realmente começar a fazer estratégias que vão vão te ajudar a ter uma ideia realmente do que pode te trazer resultado, né? Dados, querer entender do teu público-alvo, qual seria a pessoa ideal para contratar o teu serviço, que causa você pode atuar, entre em contato com o nosso time. A gente tem essa ferramenta da TreeMind Tech, que a gente mesmo está desenvolvendo. Já temos aqui várias áreas de atuação, como o Guilherme mencionou, e ainda estamos com um preço bem acessível. Hoje está R$ 89,00 por mês, essa entrega desses relatórios, dessas informações que a gente fornece. Então, é super interessante para você que quer começar a atuação de marketing, mas quer ser assertivo, né? Então, o meu recado é esse. Se você tem interesse, fala com o nosso time, que com certeza você vai gostar. A gente te manda ali um relatório para você ver como funciona, o que nós entregamos, né? Todas as informações para que você consiga aplicar o marketing e tenha mais resultado realmente. É o que eu falei. Esse episódio acho que é um dos melhores, assim, dos mais importantes desse ano, porque a gente está falando de ciência de dados. É te ajudar a ter um bom resultado, mas é como se você fosse pescar em um lago que você tem certeza que vai ter peixe. É exatamente isso. Olha só, bela analogia no final. Perfeito. Para você que está nos acompanhando até aqui, até deixa eu dar uma dica aqui bem bacana. Entra em contato com a gente pelo TreeMind Tech, porque você pode pedir um relatório. Entendeu? De graça. A gente não vai te cobrar um relatório. Então, a gente já faz isso para a pessoa poder rever na prática esses dados. Falar, eu quero um relatório desse no trabalhista. Posso conseguir? Pode. Você vai pegar um relatório do mês passado, provavelmente. E aí, vi super valor, consegui implementar. Aí você contrata, enfim. No final, a gente acaba investindo nessa tecnologia porque a gente mesmo utiliza internamente. Então, quanto mais a gente divulga isso, quanto mais a gente oferece e você tem resultado, maior é a chance de você se tornar, primeiro, você vai se tornar um fã da empresa. Segundo, você tende a, daqui a pouco, não conseguir fazer as próprias campanhas e contratar a empresa, né? Então, por trás dos bastidores, é essa a intenção, mas a intenção nossa de te ajudar, ela é sempre muito clara aqui, está sempre, relacionando ao nosso destino, aquilo que a gente faz, nossas ações, tá? Bom, para finalizar, vou pedir para você que nos acompanhou até aqui, se isso foi relevante para você, compartilha aí com advogados, com amigos, é bem importante a forma de você dizer que é grato por esse conteúdo, por esse tempo que a gente tira para vir aqui compartilhar contigo, e peço também para você compartilhar o seu feedback, se a gente falou alguma besteira, se ficou alguma dúvida, algum ponto aqui que você não entendeu, que você discorda, é super legal, eu sempre tenho recebido alguns feedbacks, pode mandar direto no meu e-mail ou no da Ju, que é guilherme@treemind.com.br ou juliane@treemind.com.br, que a gente vai citar aqui o seu nome, vai dizer que você nos elogiou, nos criticou. É importante a gente ter esse debate, essa troca, porque isso enriquece o nosso podcast. Certo? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Tchau!